Programa Tribuna Livre, diretamente dos estúdios da TV Guarulhos, sempre falando dessa cidade que é imensa, que tem tantos e tantos problemas, mas também tem muita gente teimosa que corre atrás e procura soluções. Hoje transmitindo além do canal 3 da NET pelas maiores fanpages de Guarulhos. Hoje transmitindo pelo jornal Guarulhos Hoje. São mais de 210 mil seguidores. Está aí, ó, a página do nosso amigo Luciano Maciel. E também na página do Guarulhos Web, mais de 70 mil seguidores. Hoje é responsabilidade do nosso amigo Paulo Manso. Você também nos acompanha na minha página pessoal Roberto Samuel e na página do programa Tribuna.Roberto Samuel. Aliás, curta essa página aí, ó, estamos transmitindo por ela também e também pela página da TV Guarulhos. Olha só, são várias ferramentas para você acompanhar o nosso programa além do canal 3 da NET. Vamos falar do maior portal de Guarulhos, guarulhosweb.com.br. Quer saber o que acontece em Guarulhos? É esse portal aí. Aliás, na primeira página você já viu direto da redação. Hoje foi feita pelo nosso jornalista Jonathan Silva. Vamos falar também da ACE Guarulhos, ela é nossa parceira e ela tem solução para a sua vida e a vida do seu negócio. Vai lá conversar com o presidente William Panek e você vai descobrir soluções em telefonia, clube de desconto, certificado digital e uma gama de produtos imensas desenvolvidos especialmente para você que é e tem negócio aqui na cidade de Guarulhos. Eu quero falar com a Guarupaz também. A Guarupaz está com um trabalho novo aí, viu, meu amigo Lucas? Nós somos o Trânsito, isso mesmo, trazendo um trabalho novo dessa semana aqui para falar com vocês. Tá falando sobre o Maio Amarelo, atenção pela vida, para um trânsito aqui mais tranquilo, Observatório Nacional de Segurança Viária. E para ter mais informações, acesse a Guarupaz lá, seja pelo Facebook ou pelo telefone 0800 559 499. E hoje nós temos aniversariantes, Lucas. Vamos ver quem está fazendo aniversário hoje. Olá, vamos ver agora quem está fazendo aniversário nesta quarta-feira, dia 9 de maio. Cantamos parabéns para Adriana Cristina, Augusto Marques, Jaqueline Oliveira, José Miguel, Luz Souza e o Wellington Serafim. Parabéns a todos vocês e não se esqueça, curta a página Programa Tribuna Livre Roberto Samuel. Muito bem, hoje, aliás, Lucas, me dá um minutinho aqui, eu queria só salientar que nós estamos aí, o pessoal nos ajudando, estamos com uma equipe bacana, tem uns colaboradores aqui, então eu queria destacar, além da Guarulhos Web, a Hobby Media, que nós temos um painel ali na Paulo Facini, e nós temos a VML Vitrine Mídia, que tem um painel muito bonito, viu, Serginho? Lá na 7 de setembro, Vila Galvão, tá chique demais. Abraço pro nosso amigo Rafael. O Jornal Guarulhos Hoje, do jornal do nosso amigo Luciano Maciel, estamos aí com um novo parceiro, viu, Serginho? O Shopping Bom Sucesso, muito bem aí, tá começando agora. Ele que fica ali na Avenida Presidente Juscelino Kubitschek de Oliveira, 5.308. Nós estamos aí com o nosso amigo William Panek, da ACE. A empresa agora passa, o diretor lá, o Márcio Pacheco, a rede de supermercado X, que tem o Silvio, né, nosso amigo, e a Associação de Educadores, a Maurília. Segundo bloco a gente fala mais. Hoje nós temos o prazer de receber aqui do meu lado direito, que é da São Paulo Conservador, é isso? Conservadora? Ted Martins. Muito obrigado, Samuel, um prazer estar com os meus amigos, Thiago Cortez, Rodrigo Moraes, e muito obrigado pelo espaço que você abriu aqui para esse importante e democrático assunto que é o Escola Sem Partido. E do meu lado aqui o Thiago Cortez, da Escola Sem Partido. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigado, agradeço o convite e valeu pelo espaço. E lá na ponta está o nosso amigo Rodrigo Moraes, da Associação Conservadora, é isso? Isso, eu agradeço o convite. E para mim é muito bom estar numa roda com tão seleto time para discutir esse assunto importante que está tão em voga no Brasil nesse momento, né? Estava programado também aqui o Kim, o Kataguri, é isso? Kim Kataguri? Kataguiri. Kataguiri.
Ele acabou confirmando, mas depois, em última hora, acabou cancelando. Nós ficamos muito tristes, viu, Kim? Eu acho que esse tipo de coisa não se faz no momento que a gente está querendo discutir tão profundamente um assunto e as pessoas... É importante estar presente, né? Bom, estamos aqui para discutir um projeto de lei apresentado ao vereador Laércio Sandes, do Democracia. Se não me engano, foi o Lucas que apresentou, foi isso? O Lucas Pavanato que apresentou, MBL. E ele apresentou na Câmara e desde então muita discussão. Tem o pessoal da esquerda, tem o pessoal do MBL, várias pessoas discutindo, inclusive na penúltima sessão houve briga, houve provocações de ambos os lados, inclusive o pessoal do MBL teve que sair escoltado pela GCM. Foi uma coisa realmente muito complicada, que até na última sessão continuou. O pessoal da esquerda ocupou a Câmara, houve muita discussão e amanhã, nova sessão, promete ainda mais discussões. Bom, eu queria conversar com o Ted, que foi a primeira pessoa que nós conversamos sobre o assunto. Por que uma escola sem partido? Por que uma escola sem partido é importante? Rapidamente, para a gente tentar aprofundar mais essa questão, Ted. Bom, a inteligência da sua pergunta já me obriga a trazer a resposta, porque as escolas estão nitidamente tomadas por partidos, né? A gente observa aí que nos últimos anos, por exemplo, eu trouxe aqui até alguns números para poder confirmar isso. A desculpa dos opositores de que a educação tem que haver mais investimento, tem que haver mais estrutura, tem que haver mais participação até do governo federal. Portanto, nos últimos anos, as escolas públicas receberam do MEC, no ano de 2017, recebeu 4 bilhões 777 milhões 126 mil e 76 centavos, certo? Então o problema não é investimento de dinheiro, tem muito dinheiro. Inclusive aqui em Guarulhos, o Instituto Federal de Educação de Ciência e Tecnologia de São Paulo foi investido em 2017 mais de 962 mil reais, tá certo? E a gente vê hoje das escolas um verdadeiro apelo político, muito mais voltado para a esquerda, né? Que já passou até da fase da doutrinação. O que aconteceu na última quinta-feira, lá na Câmara Municipal, onde pessoas marginais atiravam pedras, porque isso não é uma atitude civilizada, isso é uma atitude de um marginal atirar pedra em outra pessoa, porque ele discorda da sua opinião, não é mais um processo de doutrinação. A doutrinação ela já aconteceu. Nós estamos agora vivendo um processo de enlouquecimento, um processo de psicopatocracia, ou seja, fazer uso da loucura como projeto de poder. As pessoas hoje, elas aprendem, elas estão entrando na faculdade sem saber ler, sem escrever. As pessoas hoje, elas sabem tudo sobre aborto, sabem tudo sobre identidade, ideologia de gênero, sabem tudo sobre consumo de drogas, sabe colocar camisinha com a boca, como já apareceu várias vezes aí na internet, e professores tentando colocar camisinha, mas não sabem fazer uma regra de 2, uma regra de 3. E no Instituto PISA, que é o Instituto de Avaliação Internacional, o Brasil fica sempre em terceiro ou quarto, de cabeça para baixo. Ou seja, são as piores notas. De 170 países, o Brasil fica sempre na posição 168, no máximo 159. Então a gente vê uma urgência imediata do Escola Sem Partido, além do processo de enlouquecimento que está acontecendo nas escolas, um processo de emburrecimento e, consequentemente, um atraso na nossa democracia. E isso, daqui 10 ou 20 anos, vai ter um processo muito longo para ser revertido, porque a consequência é grave. Quero pedir para o pessoal que está nos acompanhando pelas redes sociais compartilhar esse live, promete muita discussão aqui. Então, eu vou pedir para o Sidney Gonçalves, que é o diretor da Câmara Municipal, o Carlos Silvio, que é um radialista lá do Ipiranga, o Rafael Zucco, Partido Novo, o empresário Eduardo Eguchi, Sidney Ribeiro, Rafael Luiz, do Luiz Rosa, pedir para todos vocês compartilharem, porque vai ser muito interessante. Aliás, eu estou aqui com um amigo, deixa eu ver se eu acho ele aqui de novo, que ele fez uma questão muito... O Fábio Antônio da Silva, a Daiane Lopes, o Oliveira, o Albson Buga, também nos acompanhando aqui. Eu queria perguntar aqui para o Ted, depois eu acho o nome da pessoa que fez a pergunta, para o Tiago, desculpa, Tiago. Por que escola sem partido? Isso não seria uma forma também de colocar uma mordaça
na boca dos professores, é isso que eles me falaram aqui na entrevista que me deram. Vocês não estão tentando colocar uma mordaça na boca dos professores? A gente não quer botar uma mordaça. Onde os professores têm mordaça são países como Cuba, Venezuela, lá eles têm mordaça. O que a gente quer é a aplicação desse livrinho aqui, que eu convido os professores a lerem, é a Constituição do Brasil. Ela diz que a educação tem que ser plural, neutra, laica, não é a escola sem partido quem está dizendo, é a Constituição Federal. Só o que a gente quer é a aplicação dessa Constituição em sala de aula, que o aluno tenha acesso às informações que a Constituição traz, que ele saiba quais são seus direitos e possa, então, exercer sua cidadania dentro da sala de aula. Nós, Escola Sem Partido, Roberto, nós recebemos, assim, por semana, dezenas de denúncias de alunos que são constrangidos, humilhados, perseguidos em sala de aula por conta das suas crenças políticas, religiosas, por conta dos seus valores morais, por conta de professores que confundem pensamento crítico com catecismo ideológico, professor que acha que a aula é reunião de partido, que é palanque, que ele está lá para militar. Então, tudo que o projeto de lei, eu estou com o projeto de lei em mãos aqui, inclusive o federal, que dele decorrem todos os outros, o projeto só diz o que está na Constituição, que a educação tem que ser neutra, tem que ser plural, tem que ser laica, tem que dar ao estudante a chance de conhecer as várias correntes de pensamento na economia, na filosofia, na sociologia. Nada mais que isso. Tudo que o Escola Sem Partido pede é que seja fixado em sala de aula esse cartaz aqui, onde estão os deveres do professor. Com os deveres do professor fica claro, fica muito nítido que não tem mordaça. Enfim, estou com o projeto em mãos aqui, eu desafio qualquer professor a me mostrar dentro do projeto onde é que tem mordaça aqui, onde é que tem censura, onde é que tem penalidade ao professor. Tudo que a gente quer, Roberto, é colocar um cartaz, a fixar em sala de aula para que o estudante conheça seus direitos. Muito me causa surpresa que os professores sejam contra a possibilidade do aluno conhecer seus direitos constitucionais. Sidney Gonçalves está dando boa noite para nós, ele que é diretor da Câmara Municipal, a Marli Moraes está dando boa noite para todos. Quem fez essa pergunta, viu, Tiago, foi o Wagner Gomes, que sempre nos acompanha aqui. Rafael Luiz está dando boa noite, o Marcelo Gandas está dando um olá aqui para nós, a Ana Duarte, o Carlos Silvio, que é radialista, está dizendo boa noite, Samuel, sempre bem acompanhado. Obrigado. Fábio Valentim está dando um alô para nós, e ele que trabalha, funcionário público, trabalha na Biblioteca de Guarulhos. A Rosana Soares, boa noite, isso mesmo, o Ted Martins falou tudo. A Thalita, nossa amiga, nos acompanhando, a Maria Joana, o Wagner Gomes, o Rosana Soares, parabéns, Roberto Samuel, pela pauta, obrigado. Eu queria passar para o nosso amigo Rodrigo Moraes a mesma questão. Não é inconstitucional uma lei dessa que coloca limites para os professores, Ted? Vocês não estão ultrapassando, realmente querendo calar a boca tanto do professor que pensa à direita como o professor que pensa à esquerda? Na questão da liberdade do professor, é importante a gente lembrar que o professor ele tem liberdade de cátedra, né? Não liberdade de expressão. O Miguel Najib, que é o redator, né, o criador desse projeto, ele cita esse exemplo de que o professor, por exemplo, não pode entrar na sala e falar de futebol. Ele não tem essa liberdade de expressão simplesmente porque você tem ali uma audiência cativa, um grupo de alunos que eles não têm o direito, eles não têm a possibilidade de sair da sala de aula. Então, não há que se falar em liberdade de expressão nessa situação onde a sua audiência ela é obrigada a estar ali, ela vai ser julgada por isso numa prova, né? Então, o professor ele tem uma responsabilidade quando ele entra na sala de aula, que é ensinar a matéria pela qual, né, ele foi contratado para fazer. Principalmente, nós estamos falando de um professor que é o funcionário público, né? Além disso, quer dizer, ele tem um compromisso com o próprio Estado, com a própria população, né? E com as leis do país, do Estado e do município. Então, não há que se falar em liberdade de expressão numa situação como essa. É claro que a gente precisa considerar, por exemplo, as limitações do professor. Nós vivemos num país onde os próprios cursos de formação de professores, as próprias graduações, licenciaturas, são restritivas no sentido de ensinar para o professor
eu tiro, por exemplo, citar o exemplo de história, por exemplo. É muito incomum você encontrar uma faculdade de história que se ensina uma historiografia que seja diferente da historiografia marxista. Então você tem uma limitação desses professores de ensinar qualquer coisa que não seja algo que já vem, né, imposto pelo MEC, por exemplo, né, nesses cursos de formação de professor. Então é um paradoxo, né? Às vezes talvez o projeto pareça aí uma espécie de paradoxo, que a gente está exigindo do professor uma coisa da qual ele não tem nenhuma capacidade, porque ele foi formado também numa mentalidade ou numa historiografia. Eu falo isso como coordenador de um cursinho, e eu vejo que muitos dos professores que nos procuram para dar aula, ele tem uma visão e uma perspectiva da educação muito limitada. Isso fruto da formação acadêmica e que se reflete na sala de aula. Mas ele não tem, voltando à sua pergunta, ele não tem liberdade de expressão total, ele tem que ensinar a matéria, né? Perfeito. Acho que estamos num bom caminho, postando por. Aliás, a Jéssica, que é minha filha, ela sofreu um problema com o professor petista quando ela tinha 10 anos. Ela está aqui, a testemunha disso, que o professor acabou constrangendo ela, então ela está inclusive aqui na produção e ela passou por isso. Então é realmente um negócio muito complicado com relação a isso. Mas eu estou aqui, eu acho que todo mundo tem o direito de se expressar, tal, é uma coisa bastante complicada. Mas, voltando aqui para o TED, você acredita que esse projeto de lei, vocês que estão conversando, tem a voto suficiente na Câmara Municipal para passar? Esse é um projeto que cabe para o município discutir e implantar? Com certeza. Não seria mais uma lei federal? É um projeto que ele não se restringe somente à educação, ele se expande para a democracia. Esse projeto, pelo que a gente já andou conversando nos corredores da Câmara Municipal de Guarulhos, tem uma ampla aceitação. Vou além, não digo que tem uma aceitação. Tem uma ampla aceitação, está sendo muito bem vista, muito bem recebida. E agora cabe, né, a gente continuar mantendo apoio, nós de São Paulo Conservador, o MBL, a Direita São Paulo, a CONSC daqui de São Paulo, representada pelo Rodrigo. Cabe a gente agora manter esse apoio, essa pressão, né? Porque o apoio aos nossos vereadores que estão firmes e fortes nessa votação aí em favor, e a pressão contra. Porque, como eu falei e já repito aqui, o que está em jogo no Brasil e na cidade de Guarulhos, através da metodologia que está aplicada desde os anos de 1960, é o processo de enlouquecimento. Estão querendo enlouquecer as pessoas. Então, se a gente tem alguma esperança de trazer algum tipo de lucidez acadêmico, lucidez cognitiva e uma democracia saudável, nós devemos começar pela educação. Devemos começar pelo conhecimento, que é o que transforma o homem. E a gente vai lutar até o fim para que esse processo seja levado adiante, votado, aprovado e sancionado pelo Poder Executivo, que também temos algumas não informações, a gente tem, pelo que a gente observa, uma certeza que o Poder Executivo ele vai votar a favor vai sancionar esse projeto e vai sim dar mais um passo importante para a democracia que está tão ferida depois de 16 anos de governo petista que lapidou essa cidade. O meu amigo Tiago, queria perguntar para ele, Tiago, essa semana houve inclusive pressão, no dia lá, houve pressão de todos os vereadores petistas que foram até a Secretaria de Segurança. Gilvan Passos foi pressionado, guarda foram pressionados. Inclusive, durante a semana, tivemos informação que tentaram até derrubar o secretário de Segurança, o Gilvan Passos, para que o vereador que é suplente, Geraldo Celestino, que é a favor, teoricamente, de vocês e do governo, perdesse o cargo. Eu não vi a mesma pressão de vocês numa contrapartida. Me parece que a esquerda está muito mais organizada, principalmente nessa questão de pressão, né, que tentaram até derrubar o secretário essa semana, do que vocês. Eu me sentia um tanto quanto recuado. É que a esquerda, Roberto, a esquerda é formada de militantes profissionais. Eles estão fazendo isso há 30 anos ou mais. Eles vivem disso. Muitos deles não trabalham, inclusive.
e vivem para isso. Agora, a gente faz pressão pela aprovação do projeto, a gente trabalha nos bastidores, e é interessante essa questão da segurança, porque o que aconteceu semana passada foi que um ônibus da direita São Paulo foi apedrejado, as pessoas por pouco não se feriram, né? E a gente vê esse tipo de comportamento interessante, porque é tão hostil, é tão violento a maneira como eles reagem aos militantes de escola sem partido. Você imagina no segredo da sala de aula, entre quatro paredes, o que essa gente não faz com as crianças e com os adolescentes. Se dentro de uma Câmara Municipal, diante de vereadores, de câmeras e tudo, eles atacam pedra, eles agridem, eles querem dar soco, querem bater, você imagina na sala de aula o que está acontecendo. Não é por acaso que a página do Escola Sem Partido, que vocês podem procurar no Facebook... Qual que é a página do... Ô Lucas, vê a página... escolasempartido.org. Escola, facebook.com/, né? Escola Sem Só Partido. jogar Escola Sem Partido no Facebook e a Isso. página é escolasempartido.org. Toda semana tem um vídeo, acho que todo mundo vê, toda semana tem um vídeo de um professor tendo surto psicótico em sala de aula. Aliás, me permita, Tiago, no final a professora não conseguiu, porque eu comentei, que alguém tinha comentado aqui sobre esse vídeo, aquele vídeo famoso, e a professora que estava dando entrevista para mim disse que aquele vídeo é uma montagem. Então toda semana tem uma montagem. Mas a gente sabe o nome da escola, inclusive. Tem uma escola de Fortaleza, que foi de semana passada. Tem uma escola do Sul, que foi da semana retrasada. Então, a cada semana tem alguém no Brasil fazendo uma montagem para o Escola Sem Partido. Talvez com a ajuda da CIA, coisas do tipo. Mas, enfim, esse pessoal é delirante, Roberto. Só você citou o projeto federal. Eu estou aqui no projeto federal do Exalci. E eu quero... número 867 de 2015, do deputado Exalci, que está sendo discutido em Brasília. Ontem, esse projeto recebeu o parecer favorável do relator da Comissão Especial de Escola Sem Partido, o deputado Flavinho. Então, isso veio fortalecer o projeto a nível federal, abrir caminho para que ele seja, em breve, votado e aprovado a nível federal. Então, os professores vão ter que obedecer à lei, a lei já existe, a Constituição já está aqui. Se você é professor, não sabe que você tem que dar aula falando de todas as correntes de pensamento, sendo plural, respeitando o seu aluno que não concorda com você. Você não pode matar o aluno que vai matar no Bolsonaro. Então, eu te apresento a Constituição aqui do seu país. Se você quiser, eu mando por correio para você, passo o endereço aqui para o Roberto e eu mando para você. Não existe nada no Escola Sem Partido que vise penalizar o professor. Só o que a gente quer é levar a Constituição para a sala de aula através de um cartaz que vai ser fixado em sala de aula. É só isso. Não sei por que tanta histeria, tanto medo por parte da esquerda. Parece que eles estão fazendo alguma coisa errada, né? Nos acompanhando, Pedro Zanotti Filho, ele que é presidente do Sindicato dos Servidores da cidade de Guarulhos aqui. Pedrão, pode mandar sua pergunta aqui também, que eu sei que você está coçando ali. Opa! Escola Sem Partido, esse é o Facebook. Essa daí, gente? Escola Isso, Sem Partido? aí, Opa! São vários. Então essa daí mesmo. O pessoal aqui, então, aqui é democrático. Aliás, o meu amigo, o Edson Frank, perguntou por que trazer esse pessoal aqui. Porque nós somos democráticos, só por isso aí. Agradecer a Carolina, o Antônio Luiz do Vale, a Ana Lúcia, o Ronaldo Coroado, lá do Acácio. Ô, Ronaldo, vamos compartilhar. A gente vai por um rápido intervalo, tem o direto da redação e já voltamos aqui hoje conversando com Ted Martins, que é da São Paulo Conservadora, Tiago Cortez da Escola Sem Partido, Rodrigo Moraes, da Associação Conservadora. O 15 estava marcado para hoje, mas ele mijou para trás. Sinto muito. Vamos para um rápido intervalo e já voltamos. Você sabia que a frota de ônibus de Guarulhos é movida a biocombustível e esse combustível é muito menos poluente que o óleo diesel? Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. A Rede X Supermercados oferece aos seus clientes a melhor opção de compras, com produtos e serviços de excelente qualidade. Venha conhecer uma das nossas unidades. Rede X Supermercado. É mais barato, todo mundo sabe.
Com o objetivo de melhorar o relacionamento e a comunicação com os moradores da cidade, a ProGuaru disponibiliza seus canais de atendimento. Solicitações de serviços de zeladoria, críticas e sugestões podem ser enviadas por meio do WhatsApp 95556-8388 ou pelo e-mail faleconosco@proguaru.com.br. Informações pela Central de Atendimento 2475-9000. ProGuaru, trabalhando sempre em favor dos guarulhenses. Serviços e informações Guarupaz. Se você tem reclamações, sugestões, dúvidas ou necessita de informação, fale conosco. Estamos sempre na linha para ouvir você. Para tirar dúvidas sobre cartões e demais informações, ligue para 0800 559 499 de segunda a sexta-feira, das 8 às 20 horas. Fale com a gente também no Facebook, www.facebook.com.br/Guarupaz. Nosso site, www.guarupaz.com.br/Fale Conosco, ou por e-mail, falecom@guarupaz.com.br. Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Associação dos Educadores Municipais de Guarulhos. A mudança se faz na sala de aula e fora dela. Oferecemos a todos os filiados atendimento jurídico e salão de beleza em nossa sede, localizada na rua Claudino Barbosa, 102, no Macedo. Além disso, estamos ampliando nossos convênios para atender ainda melhor o interesse e necessidades de todos os filiados. Faça parte da AEMG. Para mais informações, ligue 2087-2520, 4965-1745 ou 96769-4434. Planejado, o sindicato está investindo na qualificação dos seus filiados, com cursos de inglês e espanhol totalmente gratuitos a partir de março de 2018. Sindicargas de Guarulhos, telefone 2441-4974, presidente Irapuan Siqueira. Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública de Guarulhos, uma entidade que luta e conquista. O STAP dispõe de uma ampla e consolidada estrutura para atender o sócio com serviços de cabeleireiro, atendimento jurídico, clube de campo e parcerias com diversas colônias de férias. Seja sócio do STAP. Acesse www.stapguarulhos.org.br. Presidente Pedro Zanotti Filho. Olá, empresário e microempreendedor. Aqui quem está falando é o Bruno Fonseca, um dos fundadores da VML. O nosso painel está localizado no centro da Vila Galvão, na Avenida 7 de Setembro. Ele é composto por 6 módulos de 96 por 96, dando uma medida exata de 2,88 por 1,92. Ele é um painel de alta definição, modelo P10. Você vai ter a sua imagem perfeita, a sua marca vista para todos. Estamos localizados na rua Francisco Pereira, número 23. Venha nos visitar e tomar um café com a gente, temos bom negócio para você. Localizado na Avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira, principal ligação entre as rodovias Presidente Dutra e Ayrton Senna, em Guarulhos, o Shopping Bom Sucesso situa-se num local de grande visibilidade e de fácil acesso, além de estar bem servido de transportes coletivos e ao lado do terminal de ônibus Pimentas. Em seu mix despontam diversas marcas consolidadas no varejo nacional em moda, artigos para lar e eletrodomésticos, entre outros, além de uma boa estrutura de serviços e praça de alimentação variada. O Shopping Bom Sucesso conta com uma gama de mais de 130 lojas, entre as quais Le Pochiche, Bad Cat, Poluwear, Polishop, Hering Store, Pernambucanas, Marisa, C&A, Centauro, Lojas Americanas, além de 6 salas de cinema, 2 universidades, escolas de idioma, autopeças e um atacado que é referência no varejo de autosserviços, o Tenda Atacado. Venha desfrutar do momento de lazer e entretenimento com segurança, conforto e descontração, só aqui no Shopping Bom Sucesso. Conheça mais em shoppingbomsucesso.com.br.
sabia que o setor de transporte coletivo é um dos maiores geradores de empregos formais na região? São mais de 5 mil empregos diretos só em Guarulhos, beneficiando mais de 17 mil pessoas. Dê preferência ao transporte coletivo pela mobilidade da cidade e preservação do planeta. Uma iniciativa da Guarupaz, levando você de ponto a ponto. Seja muito bem-vindo à primeira edição do Direto da Redação. E o prazo para regularizar o título eleitoral ou fazer a biometria termina nesta quarta-feira. Desde segunda, alguns órgãos da Justiça Eleitoral pelo país têm registrado longas filas. Aqui em Guarulhos, cerca de 160 mil eleitores não haviam procurado até ontem os cartórios ou postos judiciais para regularizar a situação. Assim, o eleitorado de Guarulhos deve diminuir 17,1% em relação ao registrado até então na cidade, que é de 955.381 eleitores. E fique atento, viu? A Anatel começará a bloquear na próxima quinta-feira celulares piratas em partes aqui do Brasil. A medida visa restringir o uso de aparelhos que não cumpram as diretrizes da legislação nacional, trazendo assim perigo aos usuários. A regra afetará telefones falsificados, contrabandeados e produtos fora das especificações brasileiras. O STF julga hoje o primeiro processo contra a reforma trabalhista. O Supremo julga hoje o primeiro processo que questiona os pontos da reforma trabalhista, que entrou em vigor em novembro do ano passado. A análise será feita sobre o artigo que determina o pagamento de custas judiciais a trabalhadores e acesso à justiça gratuita. O caso é de uma trabalhadora de Guarulhos que foi condenada a pagar R$ 592,96 por decisão de um juiz da 11ª Vara do Trabalho, segundo informações do jornal Folha de São Paulo. E essas foram algumas das principais notícias desta quarta-feira. Só lembrando, de segunda a sexta-feira, sempre ao vivo no Facebook do programa Tribuna Livre, você tem a segunda edição dessa atração. Até mais! Muito bem, voltamos aqui aos estúdios da TV Guarulhos. Agradecer o pessoal que está nos acompanhando, pedir para compartilhar. Deixa eu só falar rapidamente aqui quem acaba pagando esse espaço aqui para nós, nossos patrocinadores, né? O consultório odontológico da doutora Gisele Cristine, que fica ali no Jardim Paraíso, o Sindicato dos Trabalhadores, o STAP, nosso amigo Pedro Zanotto, que inclusive está nos acompanhando aqui. Também o Valtão dos Santos, que é do Sindicato dos Comerciantes de Guarulhos, comerciários de Guarulhos, o Sincoverg do nosso amigo Maurício Brinquinho, é democrático aqui, meu amigo Maurício Brinquinho, Coopertrans Guaru, do nosso amigo alemão do transporte, Irapuã Siqueira, estive lá, e da Asta Brindes, nosso amigo, ele que faz essas canecas aqui para nós, viu? O pessoal da Proguaru e da Carlimp, o Emerson e a Simone. Agradecer o Roberto da Silva nos acompanhando, o Eduardo Vinícius Valentim, Ana Duarte, Norberto, Eduardo Vinícius está falando por que a maior arrecadação do estado de São Paulo vai para a Biblioteca Monteiro Lobato. Não vai não, mas ela é muito pequena. Aliás, nós somos a segunda arrecadação, não é a primeira não, viu? Estamos a segunda do estado, por enquanto, está caindo. Roberto da Silva, o Luque Anro, segundo maior colégio eleitoral, e os vagabundos fazem linha de trem do aeroporto, não para chegar ao colégio eleitoral. Tá complicado mesmo, viu? Bolivianos explorando outros bolivianos, é verdade, tem muita coisa. Venezuela está sitiada. O negócio está realmente complicado, meu amigo. Nós estamos aqui lutando para fazer uma cidade cada vez melhor. A pergunta agora é pro Rodrigo, é isso? Rodrigo Moraes. Rodrigo Moraes,
Você não acha que um projeto desse é fascista? Você é fascista? Pois é, né? A pessoa que fala que alguém que está defendendo a imparcialidade, né, do professor no ato de educação, a pessoa que chama isso de fascismo, ela provavelmente foi vítima de uma educação Fascista. uma educação doutrinadora, né? Ele foi vítima de uma doutrinação. E, na verdade, a gente vê esse exemplo, né? Tem um caso muito engraçado de uma professora de uma grande faculdade, uma grande universidade do Brasil, que escreveu um livro inteiro sobre o fascismo, acho que é Como Conversar com o Fascista, e ela escreveu um livro todo, mas no livro, se você ler todo o livro, você não tem nenhuma definição do que é fascismo, você percebe durante o livro que ela nem sabe o que é fascismo. Na verdade, no fascismo, essa ideia de educação centralizada, de educação doutrinadora, ela começa, na verdade, para ser mais preciso, no Japão, na era Meiji. Mas foi no fascismo e no nazismo, né, e no comunismo, na década de 40, 20 a 40, que nós temos o auge dessa educação sendo direcionada, sendo feita de forma a criar determinados tipos de cidadãos. Então, o Estado definia que tipo de cidadão ele queria daqui 20, 30 anos, planejava a educação e doutrinava as pessoas. A educação, na sua essência, na sua origem, o ex ducere, né, o tirar para fora, tem o sentido de produzir no homem um florescimento da sabedoria. O Aristóteles diz a contemplação da verdade, né? Então, isso que se chama de educação, mas que na verdade é uma doutrinação ideológica, seja para a direita, seja para a esquerda, ou seja para qualquer fim, né? O John Dewey, por exemplo, aquela ideia do homem social, vamos mudar a mentalidade dos homens, né? Nós temos também, hoje no Brasil, né, basicamente as políticas educacionais são todas centralizadas ou orientadas e originadas das grandes fundações internacionais, como a Melinda Gates Foundation, né, a David Rockefeller for Latin American Studies, que trazem para o Brasil já prontos projetos de lei para serem aplicados como política educacional para alguns fins específicos. No caso das fundações, eles querem formar bons profissionais, né, o homem mais pacífico, o fim das guerras, o homem social. Eles fazem esse processo, vêm de fora para doutrinar, né, para colocar essas pessoas numa fórmula, numa caixa ideológica, e isso é inspirado, isso passa pelo que de fato é o fascismo, né? O fascismo utilizou isso. Você olha as fotos das crianças nas escolas fascistas, você vai ver várias crianças como robozinhos, repetindo frases de efeito, devoção ao Estado, né, ao partido, a uma ideologia. Então, na verdade, eles estão... Quem diz que quem defende a descentralização da educação esse pluralismo, né, quem chama isso de fascismo, provavelmente, fascista, né, ou quem defende essa ideia chama isso de fascista, provavelmente essa pessoa foi vítima de uma doutrinação ideológica e o cérebro dela já não é capaz de correlacionar as palavras com as coisas, né? Existe uma ruptura aí justamente porque ela é vítima disso que ela está acusando as pessoas de serem. Então é um caso crônico aí dela ser vítima daquilo que ela está acusando, né? Médico, cura-te a ti mesmo, lembrando a frase do Quiron lá, o centauro da mitologia, né? Acho que esse é o caso. Tiago Lula Soares, meu amigo Tiago Soares, está perguntando pergunta quem fica e quem mora em Guarulhos. Você até Ted. Isso. Você mora em Guarulhos, mora em que bairro? Moro aqui mesmo, na próxima região de Cumbica. Cumbica. Isso. O nosso amigo Tiago, você mora? De Arujá. Ele é de Arujá. E o Rodrigo é de São Paulo. Está respondida a pergunta aí do Tiago Soares. Mas vocês acompanham a política local daqui da cidade? Sim, eu estou aqui do lado, né? Mas do lado já acompanha a política aqui. Bom,
A mesma pergunta, essa questão do fascismo, né? Que qualquer coisa, o cara é fascista, o outro é fascista e tal. Mas, Roberto, só um adendo. Por favor. Se a gente é fascista, a Constituição é fascista, porque eu estou aqui com o artigo 206 da Constituição Federal, e ele diz o seguinte: o ensino será administrado com base nos seguintes princípios: igualdade de condições, liberdade de aprender e de ensinar, pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, coexistência de instituições públicas e privadas. Então, quem está dizendo que tem que haver pluralismo de ideias, de concepções ideológicas, não é a Escola Sem Partido, é a Constituição Federal. A não ser que a nossa Constituição seja fascista, e veja bem, isso aqui é a Constituição de 88, não tem Constituição mais de esquerda do que a nossa aqui. Então, quer dizer, e outra coisa, outro dado interessante que o Rodrigo falou aqui de forma brilhante: o fascismo, ele propõe o quê? O poder total ao Estado, o Estado tomando conta de tudo. O que a gente quer é recuperar o poder, tirar do Estado e devolver para a sociedade civil, no sentido de dizer que os pais têm o direito também à educação moral dos seus filhos. Então, existe uma luta nas escolas, nas universidades, pelo controle total da mentalidade das pessoas. E a gente quer devolver um pouquinho para a sociedade, devolver um pouquinho para as famílias. E essas pessoas do outro lado, não, elas querem que o Estado faça tudo. Então, a educação hoje do país, como o Rodrigo falou bem, é um bando de tecnocratas lá em Brasília, dizendo de cima para baixo como a gente deve fazer as coisas. O garoto que está lá no Piauí e o cara que está aqui em São Paulo devem ter a mesma educação, porque um bando de tecnocratas em Brasília acham que sabem o que é melhor para todo mundo. E as famílias ficam fora do processo, o indivíduo fica fora do processo, fica tudo centralizado no Estado. Fascista é quem quer esse tipo de coisa, fascista é quem quer esse tipo de educação. A educação nesse país hoje só serve a um propósito, que é a obliteração moral do jovem brasileiro, para que ele não consiga mais levar para fora, para ele não consiga mais defender os valores, a formação moral que ele recebeu em casa. Se você me permite, Roberto, a discussão sobre escola sem partido acaba ficando intempestiva e já chegando atrasada, considerando que no ano passado nós tivemos aí a aprovação de uma base nacional curricular, que na verdade é um currículo único. Então, hoje, o Estado brasileiro, o governo, o Ministério da Educação, ele já tem, né, por meio da emenda 59 à Constituição, que criou o Sistema Nacional de Educação, aliás, colocado de forma subreptícia pelo então ministro da Educação do governo Lula, numa emenda constitucional que era para tratar de orçamento. Ele colocou ali essa palavra Sistema Nacional de Educação, pediu para o relator lá, e o relator sem saber... Isso sim é inconstitucional. Exatamente, sem saber o que era, né, colocou, isso validou, né, a criação desse currículo único, que é imposto de cima para baixo, e quer dizer... Uma educação que é centralizada com um currículo único, ela necessariamente ela é doutrinadora. Necessariamente quem escreve o currículo vai estar dizendo para todo o país o que se deve aprender, o que se deve ensinar. Então você não tem mais liberdade na prática hoje no Brasil. A gente não tinha nem que estar discutindo escola sem partido, tinha que estar discutindo o fim do Sistema Nacional de Educação, né? E para você ter uma ideia do absurdo que a coisa está chegando na educação brasileira, já está se discutindo o livro-texto único, né? Então é um livro-texto para o Brasil inteiro, um livro didático para o Brasil inteiro. Quem escreveu o livro vai determinar a forma como todas as crianças vão pensar. Então, essa questão da educação, essa questão da defesa da pluralidade da educação tem que ser uma defesa brava, né? Ela não pode deixar margem para alguns tipos de sindicalistas que querem garantir aí o seu quinhão, né, no MEC, na educação, o que eles já conquistaram, eles querem preservar, mas nós que somos cidadãos de bem, a família, por exemplo, os pais, as mães, quem tem filho na escola, tem que entrar nessa briga de verdade, porque o que está em jogo é as mentes das crianças, é o futuro do Brasil, é como nós vamos pensar, como nós vamos agir daqui 10, 20, 30 e 50 anos. As próximas gerações vão ser reflexo dessa educação que está acontecendo agora, do que está sendo decidido agora, e nós temos... Escola Sem Partido vai sanar um problema imediato daquele professor maluco que grita com o aluno porque vota em fulano, vota em Beltrano.
vai resolver o problema do professor que pega o aluno e obriga ele a ir para manifestação para defender o partido. Ele vai resolver problemas que são pontuais. Mas o que a Escola Sem Partido está levantando aqui é um problema muito mais sério, que é essa questão da pluralidade das ideias, do ensino e o problema sério que é a centralização da educação, principalmente hoje com a questão da Base Nacional Curricular, que não é base, Rodrigo, é um currículo. Perfeito. Rodrigo, deixa eu só registrar aqui que o Mário Nascimento está te mandando um abraço. A Esmeralda Alencar está nos acompanhando. Miguel Najib está dizendo que a doutrinação é que é uma prática fascista. Danilo Freitas também está pedindo escola sem partido. Agradecer o pessoal. Miguel Najib, que é o autor do projeto, está acompanhando a gente. Já está me acompanhando? Opa, obrigado, hein? Brasília. Quer saber se sou fascista? Está nos acompanhando aqui. Espera um pouquinho só, tem bastante coisa aqui. Nossa, rapaz, agora que o pessoal está começando a esquentar. Pedro Zanotti, difícil Wagner Ribeiro, tá rindo aqui. Wagner Ribeiro está dizendo quanta bobagem, está criticando vocês aqui. O Pedro Zanotti Filho, que é o presidente do Sindicato dos Servidores, está falando: Roberto, comecei a assistir agora, todos são professores? Se estão em sala de aula? Não, eu não estou em sala de aula, mas eu sou professor de Sociologia. Professor, Eu sou professor e sou coordenador de um cursinho pré-vestibular também. O Rodrigo Moraes é professor e... Sou coordenador de um cursinho pré-vestibular. Eu sou psicólogo e já atuei como professor. Só respondendo a sua pergunta sobre se o projeto é fascista ou se nós que somos defensores somos fascistas. Isso. É preciso lembrar, deixar bem claro a definição de fascismo, né? Ela está muito específica nas palavras do próprio pai do fascismo, que se chama Benito Mussolini: nada contra, nada fora, nada acima do Estado. E o que a gente quer é fazer exatamente o contrário. Eu sou federalista, eu luto eu sou federalista, luto para que essa causa ela entre em vigor no Brasil, porque eu acredito que a descentralização ela é benéfica. Tudo que é centralizado, a educação, os sindicatos, as ONGs, as empresas privadas, tudo que é muito centralizado no Estado, acontece o que está acontecendo na Venezuela. Acontece o que está acontecendo na Coreia do Norte, acontece o que está acontecendo em Cuba, aonde eles enviam para a ONU falsos laudos de educação, informando que a educação é linda, maravilhosa, mas eles não têm nem como comprovar se isso realmente é verdade. Então, nós somos fascistas? Não, nós não somos fascistas, né? Nós lutamos contra o fascismo. Essa é uma artimanha ele está falando que é bobagem, né? O ad hominem, de desqualificar quando não tem assunto. Ele vai desqualificar esses argumentos rasos, esses argumentos vagos, completamente desprovido de conhecimento, completamente desprovido do senso da realidade, né, que é o que está sendo debatido aqui, uma realidade cruel, que há sim doutrinação, há sim um processo de enlouquecimento, há sim um processo de unificação. E o fascismo é para deixar bem claro o que aconteceu lá na última quinta-feira contra o Movimento Direito São Paulo e o MBL. Aquilo ali é o fascismo. A pessoa foi, expressou a sua opinião, cada um falou o que queria, cada um falou daquilo que acreditava e no fim atiraram pedras, porque a pessoa pensa diferente. Então eles utilizam muito aquela velha máxima de Lenin: acuse-o do que você é, julgue daquilo que você faz. E Churchill depois ele complementa isso com muita maestria, que no futuro os verdadeiros fascistas acusariam os seus opositores de serem fascistas. Então nós estamos aqui defendendo a democracia, defendendo uma educação de qualidade, que o Brasil passa vergonha nos exames internacionais. O Brasil hoje, ele não produz nada para o mundo em termos educacionais, em termos científicos. O que é que o Brasil produz para o mundo? Alguém pode me responder? Essas pessoas que estão falando isso, não tem nada de Priscila está chamando, Priscila Alessandra, Tiago Fascista Cortez. Conhece a Priscila? Segredo. Priscila Alexandra? Isso. Né, nossa colega do Direito a São Paulo. Né, então, os verdadeiros fascistas são os opositores da Escola Sem Partido. Nós
estamos lutando pela democracia e nós estamos lutando para que você não seja também um imbecil coletivo idiotizado por professores, por militantes trajados de professores que querem cooptar a consciência dos pais. Esse aqui, a gente não está falando para a nossa posição, nós estamos falando para os pais, pai e mãe que está com o seu filho. Esses dias um pai veio me procurar porque a filha entrou na universidade com um mês, com um semestre já era feminista, já achava o pai um monstro. Eu já peguei diversos casos assim, inclusive em clínica, atendendo, que eu sou psicólogo de formação, pessoas que entram na faculdade, naturalmente eu não vou misturar política com religião, com a minha profissão também, não misturar uma coisa com a outra, mas é nítido o processo de enlouquecimento, da perda do senso da realidade. Isso precisa ser recuperado em caráter imediato. Nós não queremos formar um bando de loucos, mas pessoas civilizadas que lutem por um Brasil de forma consciente, corajosa e patriota. Escola sem partido já. O Serginho está me perguntando aqui se essa lei não deveria ser federal. Na verdade, existe a lei federal e está sendo discutida aqui. É um projeto federal. Porque, na verdade, o Najib é o autor do projeto. O autor do projeto está nos acompanhando. Najib, se você quiser ver o nosso programa, por favor, será um prazer. Deixa eu só rapidamente aqui registrar o pessoal que está nos acompanhando. Então eles ficam bravos. O Wagner Ribeiro aqui tá bravo com a gente aqui. Aqui você também tem o direito de falar, viu, Wagner? Fica tranquilo. O Antônio Luiz do Vale tá dando parabéns para o rapaz do boné. Opa, rapaz do boné. Foca ele aí, o rapaz do boné. Tá dando parabéns aí, ele concordou com você. Reinaldo Rui tá dizendo assim, hashtag Escola Sem Partido. Parabéns pela fala do rapaz do boné. Esses esquerdistas estão querendo bagunçar as escolas. Wagner Ribeiro, São Paulo é tão de esquerda que o PSDB está há 20 anos no poder. Na verdade, está completando 24 anos. Né? Para você que não conhece o PSDB da linha de Trotsky, uma social-democracia. Social-democracia faz parte da Internacional. Oriunda dos mencheviques, lá da antiga União Soviética. E ele está falando que o projeto é inconstitucional. Na verdade, o projeto só quer colocar um cartaz. Constituição para a sala de aula. Como no final das contas, o projeto coloca um cartaz no mural da escola. E que pegar essa Constituição, compartimentar nesse cartaz aqui e levar para a sala de aula. Não, deixa eu só dizer o que o Wagner está falando também, que é importante, né? Você quer dizer que só você presta, você é um cidadão de bem e quem é contra a sua opinião não vale nada, meu amigo. Respeita os professores. Eu nunca tive um professor para me dizer que eu tinha que ser de esquerda ou de direita. Isso é uma questão de caráter. Cada um deve avaliar seu posicionamento. Mário Nascimento também está mandando um abraço para nós aqui. Então eu acho que eu já disquei todo mundo aqui dessa linha aqui. Deixa eu ver se tem. Para o PSDB não é social-democracia desde 1980. Porque não existia, né? Em 1980 que foi criado foi o PT, né? Então não existia. Mas se você me permite, claro, vai lá. Eu acho que a grande coisa, a importância do Escola Sem Partido no cenário político, na discussão política, não é a gente ficar... E aí é interessante para quem é contra colocar quem defende o projeto como o inimigo do professor. Essa pessoa que perguntou, você é professor? Ele no fundo está querendo insinuar que nós somos aqui alguma espécie de militante profissional, como tem bastante do outro lado, né? Que eu estou discutindo educação porque é minha área, né? Eu estou discutindo educação porque eu sou professor, né? Mas no fundo não é uma questão aqui de colocar quem é contra, quem é a favor, quem defende o professor e quem defende o aluno, né? Na verdade, a grande importância desse projeto é lembrar os pais que, olha, você que tem a responsabilidade de educar, principalmente moralmente, o seu filho, né? Hoje, na égide do celular, do aplicativo, onde você consegue resolver sua fome, seu problema de transporte com um clique do aplicativo, os pais têm a sensação, a impressão, né, de que tem um problema ali para educar o seu filho, tá difícil educar o seu filho, tá difícil ensinar para ele disciplina, tá difícil ensinar para ele o que precisa ser ensinado, o que é obrigação do pai fazer,
ele acha que basta terceirizar, entregar para o professor. Então, nós estamos aqui numa TV aberta e é muito importante que você que é pai saiba disso. Você está entregando o seu filho na mão de alguém. Pode ser um professorzinho de história desses maconheiros, pode ser uma pessoa séria. Mas você precisa saber o que você está fazendo. Você precisa prestar atenção nisso, né? Pessoal, essa é a grande coisa. Estourou nosso tempo aqui, tem um monte de gente mandando um monte de coisa agora no final. Gente, eu peço desculpa para vocês, se for o caso, depois eu mando, eu convido eles de novo aqui, vai ser um grande prazer. O Ted tá falando que o Najib é o autor do projeto. Ele tá aqui, ó, Miguel Najib. Educação é assunto para ser discutido por toda a sociedade e não só por professores. Não é espaço para carteiradas, é a palavra do Miguel Najib. É deputado ele? Não, procurador. É o procurador. Miguel, se você quiser vir aqui, está à disposição o nosso programa. Obrigado. Obrigado. Rodrigo, obrigado. Eu que agradeço, obrigado. Valeu. Tiago. Foi um prazer. Tiago, obrigado. Valeu, até mais. Muito obrigado, Samuel. Olha, quem perdeu foi o Kim, infelizmente não veio, né? Fazer o quê? Mas, ó, esse espaço, primeiro trouxemos os professores que falaram e agora são Aliás, se o eles pessoal... quiserem um debate com a gente... Exatamente. Vamos acertar isso daí. Só para finalizar, nós não tratamos ninguém como inimigo. Nós estamos lutando por segundos. aquilo que nós acreditamos. E nós acreditamos que o Brasil precisa de escola sem partido já. E Olavo tem razão. Tá certo. Pessoal, amanhã das 13h30 às 14h30 é a reprise desse programa. Depois só para as redes sociais. E amanhã nós temos aqui para dizer que eu sou um cara bem democrático. Amanhã tem um deputado petista aqui, ó. Você não vai perder, você que é petista, vai. Até amanhã.